Muito bem, gente! Começa agora mais uma temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. E, gente, estamos reiniciando aqui nossa continuidade de estudo da Bíblia ao longo desse ano. Estamos já na terceira temporada. Tá voando, gente, tá correndo o tempo. Eu tô aqui já com a minha segunda pele, estamos aí no clímax, né, desse grande projeto missionário de voluntariado, de missão. A Missão Caleb é um projeto que acontece em toda a América do Sul, em algumas regiões da nossa geografia aqui, nosso continente acontece em janeiro. No nosso caso aqui, parte do Sudeste de São Paulo, acontece no mês de julho, e a gente está muito feliz de poder participar deste momento. Esperamos que esse momento de estudo aqui também continue te motivando, te animando a compartilhar com as pessoas o amor de Deus, tá bom? Lembrando que nossa música tema do ano, compartilhar o amor de Deus, não tem segredo. É possível fazer de forma prática, animada, feliz e abençoar muita gente, tá bom? Mais uma vez, um abraço aí para você que faz parte desse grande movimento missionário da Missão Caleb. Estamos aqui com lição nova, gente, está em minhas mãos aqui, você deve ter chegado também na sua mão aí, de forma virtual ou física. Levítico é o tema dessa nova temporada, que as novas gerações têm para aprender, ou podem aprender, com esse livro tão antigo, aparentemente tão distante da nossa realidade, com regras que aparentemente não tem nada a ver com a nossa realidade atual. E vamos, quem sabe aqui, quebrar alguns paradigmas, né? Porque temos muita coisa. Eu já me emocionei muito estudando a lição dessa temporada, e eu sei que vai acontecer o mesmo com você também. Tá bom? Nós queremos agradecer você que está aqui nos acompanhando e compartilhando o conteúdo desse podcast tão especial aqui da nossa lição de jovens. Bom, eu quero desde já agradecer você por estar também nos acompanhando. Estamos com lição nova e quero também agradecer você que tem nos acompanhado aí também no Instagram, aí acompanhando nossos jovens adventistas APL, acompanhando os bastidores, o conteúdo, também o que acontece aqui na nossa geografia aqui na Zona Leste e Norte de São Paulo. E também tem acompanhado o conteúdo da lição da Escola Sabatina, os bastidores, quem participa, quem vai estar acompanhando a cada semana. E a você também que tem acompanhado a gente no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, para acompanhar aí o conteúdo. E além disso também você pode acompanhar aí a minutagem, semana, dia após dia, no dia que você quer mais, quem sabe ter um insight, ter aí um conteúdo e sobretudo aí um insight novo para você continuar motivando a sua galera aí a estudar a lição da Escola Sabatina Jovem. Eu tenho a alegria de receber hoje aqui, como é praxe nossa, ter aqui jovens que representam, né, líderes que representam esse ministério, e eu tenho a alegria de receber aqui uma garota muito especial. Para começar, ela é líder do Ministério Jovem. Já começa por aí, viu? Ela foi investida algum tempo atrás, ela é fonoaudióloga, ela está comprometida. Eu não sei quem é o cara não, mas ela está animada. Falou dele aqui com convicção, viu? Ela é filha de um grande líder, na realidade, dois grandes líderes espirituais da igreja de São Mateus, do Tito São Mateus, né? Queria mandar um abraço para o irmão Ailton, a irmã Cláudia também, que tem um ministério lindo, cantam, lideram a igreja. E ela também é neta de um ícone aqui da nossa história do Clube de Desbravadores aqui no Brasil, de um dos clubes aí que iniciaram a história desse ministério poderoso aqui em nosso país. Irmão Luiz, né, que descansou no Senhor ano passado, deixou um grande legado, inclusive ela está aqui na minha frente, é a nossa querida Fernandinha. Muito prazer, bem-vinda, tá bom? Prazer poder te receber aqui no nosso podcast, tá? É sempre muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz. E canta muito também, cara. Gosto bastante de cantar. Canta demais, a família toda canta. E olha que legal. Recebi então essa função, a função hoje de apresentar o nosso querido pastor sorridente, super feliz, nosso responsável pelos aventureiros e desbravadores aqui da região da Paulista Leste, pastor César Nascimento. Muito bem, gente, uma alegria estar aí com vocês. E olha só, eu vim aí com essa camiseta aqui de novo, porque no último episódio aí, na última lição, eu estava com a camiseta igual a essa, e o pessoal disse que eu tava de cosplay, porque eu era o homem, tava dizendo aí que eu era o Homem-Areia, dizendo, o Homem-Areia tá lá e tal, enfim. Então eu vim, mas eu vim porque tem alguns motivos aqui, alguns motivos. Primeiro motivo, estou reivindicando uma camisa do Caleb, gente. Eu queria estar com a camisa do Caleb aqui, ó, mas não ganhei. Gente, isso é quem sabe no próximo episódio estarei aí com a camisa do Caleb. Então, talvez vamos poder atender esse pedido aí, viu? Segundo motivo para dizer que eu estou 11 quilos mais magro. Você percebeu? Aqueles que estão aí nos assistindo. Isso aí e tal. Fit, o cara. 11 quilos mais magro. Esses dias atrás um amigo disse, tá 11 quilos mais magro, continua feio do mesmo jeito. Não adiantou muito. E aí o terceiro é porque não tinha outra camiseta limpa, gente, então eu vim com essa mesmo aí. Mas a alegria estar com vocês aqui, que sempre é uma alegria. E a gente não tá sozinho. Para fazer parte desse time aqui, a gente trouxe alguém
que realmente é inoxidável. Olha a aí. juventude gosta demais. Ele é lá do 4º centenário, igreja do 4º centenário, líder lá, sabe, no Ministério Jovem, principalmente na lição da Escola Sabatina ali, O sabe? pastor Henrique falou bem dele aí, viu? Atua muito bem lá na lição da Escola Sabatina Jovem, manda bem. Casado com a Denise, olha só. E ele também aí trabalha com prótese dentária. Quando falou em sorridente aí, ó, tá concluindo aí, ó, o curso de odontologia. Falando em sorridente, eu já tô esperando o camarada se formar para dar um pulinho lá, para ficar sorrindo ainda mais no podcast No Contexto. Uma alegria, pastor Henrique, desculpa, amigo, né? Pastor, já tô colocando pastor aqui, ó. Tô profetizando já. Tá, já tô profetizando. Pastor dos jovens aí. Pastor do jovem, pastor da aí. família, é isso daí, né? Nosso amigo Henrique da Cruz, tamo juntos, é uma alegria estar junto aí. Obrigado. É um prazer enorme para mim estar aqui junto de vocês. E eu acho que eu vou ter que mudar de curso agora depois dessa. Não vai, tá vendo? Não vai falar de outra coisa. Campinas que me aguarde. Olha! Tá vendo? Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, tá? Não só de estar participando desse podcast maravilhoso, mas de ter a oportunidade de estar falando pro pessoal que do outro lado da telinha um pouco mais sobre Jesus. De uma forma simples, mas objetiva e clara. Porque nós precisamos disso, precisamos de Jesus em nossa vida. E, como não poderia ser diferente, né? Não sei por que colocaram para mim isso, mas vou apresentar alguém que todo mundo já conhece. Eu vou apresentar aqui o nosso pastor Fabrício, caso seja a sua primeira vez nesse podcast. Esse aqui é o nosso pastor Fabrício. Obrigado. Ele é líder de jovens da APL. Ok, dá pra Muito obrigado. Obrigado, Henrique, por estar aqui com a gente, tá? Muito Eu obrigado. Eu que sei agradeço. que não é fácil, Henrique, o César e a Fernandinha tá aqui. Eu sei que é difícil ajustar a agenda, mas a gente entende que o podcast só tem sentido quando a gente realmente tem esse momento de bate-papo, fura a bolha, e tem realmente pessoas que estão aqui atuando na igreja local e representam muito bem nossos líderes, nossos jovens aqui nesse podcast. Mais uma vez, obrigado, tá bom? Bom, já pedi a vocês para seguir a gente no podcast, na lição na Instagram e também no nosso canal no YouTube. Compartilha esse material também com quem está aí perto de você, tá bom? Nossa dica aí é que começou a lição ou terminou a lição, já coloca nos grupos aí do WhatsApp, da igreja local, dos amigos também. Não só a lição em vídeo, né, no YouTube, mas também aí compartilhar também áudio, está disponível também na nossa plataforma aí, que você achar melhor, no YouTube ou na Deezer. Você pode também ouvir, estudando, caminhando, fazendo exercício, como o pastor César aqui, o cara tá fitness, viu? Tá fantástico. E a gente queria começar da melhor forma possível, que é orando. E eu queria pedir ao pastor César que fizesse uma oração para que nos abençoasse e abrisse nossa mente, nosso entendimento para o estudo de hoje. Amém. Nosso bondoso Deus, nós estamos elevando a nossa voz a Ti, em primeiro lugar, para Te agradecer, porque temos a certeza que o Senhor tem cuidado da nossa vida e da nossa família constantemente, Senhor. Muito obrigado, querido Deus, também pelo estudo da lição desta semana, uma lição extraordinária, falando sobre uma pessoa ainda mais extraordinária, Cristo Jesus. Que acima de tudo, Senhor Deus, além de ser o centro da palavra de Deus, que Cristo seja o centro da nossa vida também. Amém. Abençoe, Senhor Deus, cada um dos nossos amigos que estão aqui hoje, que vão repartir aqui o conhecimento, e ao recapitular essa lição, possamos realmente nos aproximarmos ainda mais de Ti. Amém. Pedimos essas bênçãos também por cada um daqueles que está aí escutando ou assistindo este podcast, que seja grandemente abençoado e ainda mais preparado para ajudar a Tua igreja, a Tua obra, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Amém. Pois é em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado. Alguém lembra do tema da lição passada, gente? Do trimestre? Alguém lembra? Deu um bugado aqui agora, hein, rapaz? Mensagens. Ah, muito bem. Mensagens, né? A mensagem de Deus para o tempo de hoje, né? Foi um trimestre incrível, né? A gente teve focado aí nos eventos finais ali da Bíblia, com a mensagem de Deus para esse tempo, uma mensagem relevante, extremamente necessária para a identidade profética da igreja, a gente como cristão, né, adventista do sétimo dia que espera a volta de Jesus. Realmente foi um trimestre, foi uma temporada incrível, com temas extremamente essenciais para a nossa fé, para aqueles que aguardam, né, a breve volta do Senhor Jesus. E agora estamos lá para o começo, né, fazendo parte daquele compêndio ali dos primeiros 5 livros da Bíblia, um livro aparentemente, né, focado em rituais, né, em regras de alimentação, né, para uma orientação direta ali para uma das tribos que deveria cuidar da parte educativa, né, do plano da salvação para o povo de Israel. E realmente até achei legal aqui, né, Levítico, o que as novas gerações podem aprender com esse antigo livro. Será que há algo para a gente aprender? Será que vai dar pano para manga aí, nosso mentor aqui da Escola Sabatina Jovem? Vai dar, vai funcionar, não vai? Será que esse livro tem uma coisa para agregar para a gente?
eu queria começar na lição aqui do tema da semana, que eu acho, assim, de cara já trouxe para nós aqui um recado já muito forte. O tema da semana é Jesus. É o tema da lição da semana. Tá aqui já na nossa telinha aqui, vai aparecer. E tem aqui também a nossa tirinha da semana. Tem aqui 4 quadrinhos, eu queria até ouvir qual a impressão de vocês. Logo em seguida eu vou ler uma parte, porque a recomendação é você ler, já de cara, lê os 7 primeiros capítulos, ou escute o áudio do Bible Play aí, uma sugestão, ou você pode ler também, mas eu vou separar só uma parte. Mas antes disso, eu queria convidar vocês aqui para ouvir de vocês. Acho que é muito comum a gente fazer também isso na nossa classe de jovens, na Escola Sabatina. Qual a impressão que vocês tiveram com a tirinha da semana? Quem quer começar a falar aí? Eu tive a impressão de que, primeiramente, ali a serpente, Satanás, prometeu tudo e entregou nada. Então ele prometeu que Adão e Eva não morreriam, né? Liberdade, vida eterna, muita imortalidade, coisa. né? E no mundo final, perfeito. Sim, e no final das contas acabou que era tudo mentira e o mundo ficou realmente, entregou só caos, desgraça. E Jesus então prometeu que ia acabar então com esse plano egoísta de Satanás que Satanás tinha, e no final de tudo ele entregou vida, liberdade, vida eterna, e para isso ele entregou tudo, literalmente tudo, que era ele mesmo. Ó. E aí, gente, quem quer acrescentar mais aí? Maravilha, hein? Eu percebi que quando Adão e Eva foram criados, eles receberam tudo. Eles tinham tudo. E a partir do momento que eles começaram a duvidar da palavra de Deus e acreditar na palavra da serpente, eles perderam tudo. E agora Jesus, ele ama tanto a gente que ele entrega tudo, ou seja, a sua vida, para que nós possamos ter tudo novamente na sua volta. Sensacional. Sim. Ó, eu olhando essa tirinha, não tem como ficar mais claro de como Satanás ele nos engana. Satanás ele tem uma persuasão muito forte. Até aqueles que estavam no Éden, no paraíso perfeito, contato com Deus ali todos os dias, foi enganado com ele. Então nós devemos vigiar. Por quê? Qual é a consequência do pecado? É toda aquela desgraça. É um planeta perdido. É uma humanidade sem futuro. Só que nós devemos ficar contentes. Por quê? Porque Deus não nos abandonou. Ele veio, prometeu a salvação pra gente e mandou o seu próprio filho para morrer na cruz, para nos tirar das garras de Satanás. Sensacional. Me chamou a atenção aqui o fato de saber que Satanás ele tem uma estratégia, né? A gente mencionou, né, na lição anterior, tem um link muito forte aqui, de que ele usa enganos, né? Ele tem enganos específicos, né, que ele usa ao longo do tempo da história da humanidade. E aqui isso se repete mais uma vez, né? O fato de Satanás trabalhar através ou por trás de coisas que parecem benefícios, né? E o engano é um recurso que ele usa e parece que funciona muito bem. E é interessante vocês perceberam, mas como a gente está analisando aqui o quadrinho, lá ao fundo tem uma grande metrópole, uma cidade, né? E parece que havia uma desigualdade, né, entre o ser humano e Deus, né? Embora Deus tenha deixado claro que ele foram criados em mais semelhança de Deus. Não precisava ser melhor, né, ou ter algo que Deus não tinha. Já tinham sido criados em mais semelhança de Deus, né? E ele prometeu uma igualdade, uma superioridade sobre Deus, né? E essa igualdade era uma grande mentira, né? Porque hoje a gente percebe é muito marcado essa desigualdade, né, nesse ambiente urbano, né? Você vê pessoas extremamente bem-sucedidas, né, aparentemente felizes, né, com patrimônio, né, com essa pegada vertical, e outros catando lixo para poder sobreviver, né? Então a realidade do caos que o pecado trouxe é uma realidade que todo mundo dá para pegar, dá para sentir. Não é uma coisa assim que não existe, não sei o quê. Não, é verdade. Existe uma disparidade, uma desigualdade que é consequência do pecado, que é muito real na vida de muita gente. E eu achei muito legal esse destaque, a lição dele entre o lixão e a cidade, né? Essa desigualdade que o pecado trouxe, né? E aí que, mais uma vez, Deus traz, né, de volta para... Não, vocês foram criados a mim mais segurança. E eu queria destacar só o fato de que para essa igualdade, né, para esse restabelecimento, para essa restauração acontecer, alguém teve que sofrer. Não é? Alguém teve que pagar um preço muito alto. Eu acho que um ponto importante é que, embora Satanás recebeu já no Jardim do Éden, e nós também, de que ele seria destruído, de que o mal, essa desigualdade, esse caos, o pecado, ele teria que acabar, mas uma coisa é fato, né? Para isso acontecer, um preço muito alto teve que ser pago. Eu achei legal, para mim chamou muita atenção o fato de que o pecado tem consequências. E houve alguém que pagou, né, o preço, né, de toda essa desobediência, desse engano que foi causado no passado.
E é sobre isso que a gente vai conversar essa semana, né? Jesus é o tema da semana. Ele prometeu tudo, não entregou nada. Jesus prometeu tudo e entregou tudo, né? Foi a tirinha. Eu queria só ler o texto para a gente correr aqui para o nosso contexto. O pastor César vai nos ajudar com isso. Mas eu só queria destacar aqui o capítulo 1, vou ler do verso 1 até o verso 5, diz assim, ó. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Vai discorrer aqui todo orientações, detalhes sobre isso, né? E é interessante, né? Porque aparentemente alguns, eu já vi várias pessoas, né? Vários vídeos, vários podcasts de pessoas tratando o livro de Levítico como sendo um livro meramente de regras, né? Dieta, alimentação, restrição, e não pode isso, não pode aquilo, tem que tirar o sangue, e não pode comer tal coisa, né? E um monte de orientações sobre sacrifícios e orientações e cerimônias que, muitos olhando, não tem nada a ver com a nossa realidade hoje. Na realidade, não tinha nada a ver, né, com a realidade e a experiência de um cristão na atualidade, né? Quem só teve no passado, hoje não. E aí, pastor César, você que é o especialista em contextualizar nossa juventude aqui com a lição de jovem. Tudo bem. Eu prometi que nessas lições eu não vou contar experiências. Aliás, manda um abraço lá pro Homem-Aranha, você tá igualzinho o cara mesmo, cara. Homem-Aranha. Vamos lá. Homem-Areia. Jesus em toda parte. É verdade. E Jesus também tá no livro de Levítico ou não tá? Meu amigo, com certeza está. É interessante que o próprio Jesus, ele chegou a dizer lá em João, capítulo 5, verso 39, falando para um grupo ali, né, de pessoas, ele disse o seguinte: olha, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, e ele diz assim, ó, e são elas que testificam de mim. Jesus mesmo deixou bem claro que a Bíblia testifica de Jesus, dele mesmo. É interessante que quando Jesus ressuscitou lá no caminho de Emaús, logo após sua ressurreição, ele estava no caminho de Emaús, tinha alguns discípulos ali, ele começa a conversar, diz assim, ó, e começando por Moisés, né, passando por todos os profetas, ele falou, né, discorreu que a respeito dele estava escrito nas escrituras sagradas. Uhum. Ou seja, Moisés e todos os profetas. A gente diz, olha, começou por Moisés e alguns profetas. Todos os profetas testificavam de Jesus. Uhum. O apóstolo Paulo, a gente viu lá em Atos também, capítulo 18, verso 28, que ele mostra que a escritura sagrada ela está centrada em Cristo Jesus. Tudo isso. A gente pode ver que foi Cristo quem fez a primeira promessa lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis, verso 15, quando Adão e Eva pecaram, dizendo, não, eu vou dar um fim nisso tudo, vou pisar em cima da cabeça da serpente e tal, enfim. E vai vir um descendente aí. Então, lá, ele falou com Moisés, com Noé, por exemplo, pediu para ele fazer a arca, mostrou ali como fazer, deu instrução para eles. Ele também falou com os patriarcas, vários patriarcas ali tiveram um encontro com Jesus, por exemplo, Abraão mesmo, recebeu Cristo, falou com Cristo. Nós vemos que ele também deu determinações a Moisés, dizendo, Moisés, você tem que fazer isso, dessa forma. Eu acho que o mais interessante, podemos dizer assim, foi quando ele agora institui o santuário. Porque Levítico vai falar muito sobre os rituais que aconteciam neste santuário. Uhum. E é interessante que no santuário, praticamente tudo representava Jesus. Uhum. Tudo tinha algo voltado a Jesus. Por exemplo, o sacrifício representava Jesus. O próprio João Batista, né, chega a dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. Ou seja, o sacrifício representava Jesus. A gente vê que os sacerdotes, que eles intercediam pelo povo, ele representava Jesus, que é o nosso intercessor. Uhum. A gente vê, por exemplo, os pães da preposição, e ali a gente vê que Jesus é o pão da vida. Então, tudo no santuário representava Jesus. Ou seja, nós entendemos que Jesus ele é o centro de toda a Bíblia. Uhum. Jesus também é o centro do livro de Levíticos. Nós vamos estudar isso durante esse trimestre, vamos entender claramente. Uhum. Mas agora eu deixo uma pergunta para nossa juventude aí. Será que Jesus é o centro da nossa vida? Ele é o centro da palavra de Deus, é o centro do Levítico, ele é o centro da salvação, mas ele tem sido o centro da nossa vida? Essa é uma pergunta que eu deixo aí para falar um pouquinho no contexto. É isso aí, galera. Tá vendo aí? Jesus em toda parte, mas ele é o centro da sua vida. Que pergunta bem introspectiva, que você também responda, pense aí, porque uma coisa é fato, já de cara a gente vai perceber que Jesus, como em toda a Bíblia, né?
Mas em especial nesse livro parece só quem é cego mesmo. Não tem como não ver, né, Jesus em cada detalhe, em cada oferta. Tem vários tipos de oferta. A gente vai estudar ao longo do trimestre sobre isso também, da nossa temporada. Mas Jesus realmente ele está em toda parte. Alguns veem ele limitadamente somente nos evangelhos, né? Mas é impossível ler a Bíblia com humildade, com sinceridade. E Jesus faz uma crítica em João capítulo 5, né? Vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. E vocês não me encontram! É isso aí. Como é que lê a Bíblia e não encontra Jesus, né? É isso aí. Em Levítico, Jesus está dizendo assim, olha, eu estou aqui. Ele realmente aparece em todos os momentos. E é realmente fantástico. Espero que você desfrute dessa aventura de encontrar Jesus em toda parte, em especial no livro de Levítico. Eu queria ouvir agora da Fernanda. Qual é o convite desse livro? Muito bem, então a gente percebe, né, até o senhor comentou antes que aparentemente Levítico fala sobre regras, uma coisa meio chata, meio monótona, enfim. Porém, realmente, o convite de Levítico é que nós possamos ver ali então Jesus em todo o contexto, no Novo Testamento. Se a gente olhar lá no Novo Testamento, por exemplo, lá em João 6,51, que diz que o próprio Jesus fala para a multidão que ele é o pão vivo, a gente pode então entender o que está escrito lá em Levítico. Então entender que Jesus, então, nesses momentos, ele estava falando que os sacrifícios eram símbolos dele próprio, né? Então, e havia uma oferta de alimentos, né, inclusive. Havia, né? E a oferta de alimento, a oferta de cereais, o sacrifício pacífico, todos esses sacrifícios, essas ofertas, estavam simbolizando Jesus e mostravam que Jesus é através de Jesus que nós conseguimos ficar em paz com Deus e ter vida física e espiritual. Além disso, nós também temos outros símbolos, né, em João 10,7, da porta, em que nós vimos que, através de Jesus, a gente consegue ter acesso ao Pai. E é muito importante nós termos isso em mente também. Fantástico. E alguém mais quer agregar alguma coisa aqui sobre esse convite? Dessa parte aqui do Compreendo? Eu queria só destacar aqui, antes de vocês comentarem, para a gente compreender o Novo Testamento e as afirmações que Jesus, os recursos que ele usava, né? A porta, o pão, né? A luz, né? O sal, né? Você vê muitos elementos, né? O próprio cordeiro, João Batista identifica Jesus como cordeiro, né? Jesus, ele usa vários elementos, especialmente do Pentateuco, né? E a gente vai perceber aqui do livro de Levítico. E se a gente realmente quer compreender o Novo Testamento, a parte nova, né? Ou os evangelhos, seria fundamental a gente compreender muito bem a raiz, né, a fonte primária que Jesus estava usando. Então, realmente, compreender o que acontece no livro de Levítico, a gente vai perceber que há um convite já desde muito cedo, né, especialmente no Pentateuco aqui, os primeiros 5 livros da Bíblia, para que a gente compreenda e entenda o que Jesus iria fazer por cada um de nós. Exatamente. E esse é realmente o verdadeiro convite, né? Um ponto que me chama a atenção é justamente essa parte da porta, né? Da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Havia uma cortina. E no lugar santíssimo era só o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano. Provavelmente vamos estudar isso mais para frente. Mas poder entrar uma vez por ano. Então havia ali uma separação. E quando a Bíblia diz que Jesus é essa porta, Jesus me dizendo, eu sou a porta, e diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, ou seja, Jesus ele derrubou aquela barreira. E agora ele mostra o seguinte, que nós podemos ter acesso diretamente a Deus através da pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 10, você ia falar? Você fez? Aí eu vou deixar ele falar. Fica à vontade. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, diz que Jesus é a porta que foi rasgada. É o véu que foi rasgado. É o novo e vivo caminho entre nós e Deus, né? Imagina. Então é muito legal, né? E todo o livro de Hebreus é uma explicação do santuário, né? Das orientações que foram dadas por Moisés, dada para o povo, de como deveria ser todo o processo de salvação. Mas é muito interessante, né? E aí convidamos você também, né, a estudar a Bíblia, especialmente o livro de Levítico, para você conhecer o personagem principal desse livro, que é o próprio Jesus, né? Ele é o centro, tudo que acontece lá, cada detalhe que acontece lá, ele está apontando e nos conduzindo para o personagem principal de toda a Bíblia, né? Que é Jesus Cristo. Vamos lá, eu queria a parte de comente agora, ouvir aqui as considerações do Henrique, e eu queria que você nos ajudasse a compreender um pouco essa questão da desburocratizar, né? Achei bem interessante aqui o tema aqui, olha, desaprendendo demonologia. Palavrinha difícil, né? Rapaz, não é uma palavra muito fácil de se falar de primeira vez, né? É o seguinte, eu gostei bastante dessa parte de terça-feira,
porque nos primórdios aqui, logo no início da lição, ele já cita que Satanás, ele já começou a deturpar a imagem de Deus com as nações pagãs. Ali, Deus não era mais um Deus de amor. Então esse negócio de sacrifício não é exclusividade do povo de Israel, não, né? Não, lógico que não. Então aqui ele já começou a falar, ó, Deus é um Deus que se irrita muito fácil. Ele precisa de sangue para poder pra se acalmar. Ele, exato. Quando na realidade Deus é amor. E a própria lição que ele fala é que Deus não se agrada da morte dos animais. Na realidade, não é o sangue do animal que vai fazer com que Deus se agrade. Mas o que? A nossa atitude. Hoje nós não temos vacas, não temos cordeiros. Naquela época... tem que oferecer. Naquela época, uma vaquinha, ela era muito preciosa. Ela era moeda, ela era o sustento da família. Então, quando um pai de família ou alguém tinha que pegar um animal, sacrificar, não era do sangue que Jesus estava querendo, e sim o arrependimento. Poxa, eu pequei. Então eu vou ter que agora sacrificar o meu melhor animal, que eu poderia estar utilizando em outras coisas, mas não, agora eu vou ter que sacrificar porque eu pequei. É isso que Deus quer. É o nosso arrependimento. E tinha 3 lições aqui, né? Até a lição destacou, né? Vocês viram aqui as 3 lições do porquê que Deus instituiu o sistema de sacrifícios, né? Bem diferente das nações pagãs, né? Que tinham essa proposta de tentar ter o apreço dos deuses deles, né? Geralmente tendo essa visão de que eles estavam irados ou chateados, e para poder obter alguma coisa deles tinha que ter essa moeda de troca, né? Apaziguar, sacrificar, às vezes até não só animais, mas seus próprios filhos, né? Crianças, etc. E Satanás, ele é especialista em criar, né, essa deturpação para tirar a gente do verdadeiro foco do que Deus queria nos ensinar. E aqui até a lição de terça-feira mencionou isso, né? Ele queria nos ensinar, eu queria ensinar à humanidade que as consequências do pecado são terríveis, gera morte de inocentes, morte de seres ou de pessoas que não tem nada a ver, né, com a situação em si, com o pecado que foi causado, né? E para a gente não se acostumar, né? Bom, o pecado, ele gera morte. Não se acostume com a morte, com o sofrimento. Não é natural para a gente sofrer ou morrer. Não é natural alguém que não tem relação nenhuma sofrer com as consequências, né? Outra coisa que a lição destacou aqui é que Deus criou esse sistema ele mencionou já, né? Para nos entender e nos ajudar a ter a experiência de arrependimento, né? Você experimentar na pele que o seu pecado tem consequências, né? E de que, embora tenha consequências, se você se arrepender, você pode ser perdoado. Não remorso, não ficar triste pelas consequências, né? Mas olha, ok, eu pequei, falhei, mas eu aceito alguém, embora inocente, morrer no meu lugar. E achei fantástica essa lição do porquê Deus estabeleceu o sistema dos sacrifícios, né? Para que a gente entendesse, compreendesse na prática que, para a consequência do pecado, que é terrível, só alguém te substituindo. Ou você morre, ou alguém morre no teu lugar. E eu acho o ponto mais importante, né, que cada sacrifício nos lembrava de que Jesus viria morrer por nós. Né? Acho que é a parte mais linda, né? Jesus, ele viria em um futuro morrer por nós. E até achei interessante, né, Lemaitre, né, mencionando, descrevendo um pouco desde Adão e Eva, né, que cada filho que nascia, Eva pensava e se questionava, será que é ele? Será que é o descendente? Será que é o nosso libertador? Será que é o Messias, né, que viria? E isso foi ao longo do tempo, né, Satanás tentando distorcer, a tal ponto até de fazer as pessoas rejeitarem, né, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô, pastor, queria fazer só um adendo aqui sobre essa parte que eu achei muito interessante. Satanás, quando ele pega as brechas, entra na nossa vida, ele coloca uma faixa nos nossos olhos e nos cega do caminho de Cristo. Só que uma vez, que nem naquela época, que eles sentiam que iam perder um bichinho, que ali eles iam estar se arrependendo e não ia fazer mais aquele mal, aquela venda ela cai. E quando aquela venda cai, a gente se aproxima mais de Deus. Porque uma vez que a gente se afasta de Deus, a gente se aproxima de Satanás. Então aqui a faixa caiu, se aproxima mais de Deus e Deus tem a oportunidade de operar um milagre, que é a transformação de vida de cada um ali. Que desafio, né? A gente, quando você lê, assim, sem muito critério o livro, você sente cheiro de sangue, cara. É muito sangue, é muita oferta. Você olha assim, meu Deus, e você percebe o diabo se aproveitando disso para vender uma imagem de Deus, né? Tá vendo?
Tem que ter muito sacrifício, manhã de tarde, ele quer especial, é destruir. oferta de pecado, oferta se você não é consciente pelo pecado, é o holocausto. É muita oferta. Parece que Deus, se você não der um monte de oferta, você não vai ser recebido. E o Satanás consegue deturpar. E é importante, lendo ele com critério e com oração, a gente desaprender o que, na realidade, os demônios queriam ensinar, né? Você fala. Eu creio que muitas vezes até esse ensinamento aqui, ele é trazido até para os ensinamentos religiosos nos dias de hoje, Sim. atuais. Uhum. Por exemplo, o povo pagão, eles faziam sacrifícios também, é uma realidade. Só que qual que era a intenção daquele sacrifício? A intenção era apaziguar a ira dos deuses para receber benefícios em troca. Uhum. O Deus está calminho comigo, ele vai me dar coisa boa. Hoje em dia, tem pessoas também que veem a Cristo como alguém bom, que pode dar boas coisas pra gente, que nos dá saúde, sabe? Que cuida da família, tá sempre protegendo. Mas, na verdade, o objetivo do sacrifício era levar o povo ao arrependimento e perdão dos pecados. Então, a nossa aproximação de Cristo Totalmente hoje diferente, é né? diferente. Nós precisamos estar, humildade no coração, se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo com humildade no coração, arrependido dos pecados, pedindo e implorando perdão dele. E aí sim, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E um ponto importantíssimo, né? Que aquela oferta ou cada sacrifício representava o próprio Deus. Que se sacrificaria. Bem, gente, nos outros deuses, né? Das estruturas pagãs, nada a ver. Você sacrifica, você mata seu filho. E eu te atendo. Aqui é diferente. Totalmente diferente. Não tem nada, não dá nem para comparar. Aqui é o próprio Deus se oferecendo no lugar do pecador, para poder dar a ele a chance de viver, né? É muito, muito, muito diferente. Realmente é muito distinto, né? E realmente temos que desaprender algumas coisas do que Satanás tem tentado ensinar, né, ao longo da história. Vamos para o hipertexto, gente. Estamos aqui caminhando já para metade, para o final da nossa lição. Momento especial que a gente para a gente poder ampliar o nosso conhecimento, né? Resumindo, sintetizando aí esse tema tão importante. Embora até a lição mencionou, muitos tenham visto Jesus como um amuleto, né, de proteção, de garantia de perdão. De fato, ele é a nossa única garantia, né? Mas é muito importante, né, entender de que para ele salvar a gente, ele vai salvar quem reconheceu o estrago que o pecado causa, né? Ele vai salvar quem está arrependido, entender o preço que foi pago pelo pecado, né? Tanto que a palavra-chave da semana, né, para a gente poder já quem sabe sintetizar aqui um pouco mais, a palavra-chave da semana é o tema da própria lição, né? É Jesus. O que é que Jesus representa? Aqui tem várias palavras, né? Que a lição já tem uma prontinha para a galera já saber como trabalhar ao longo da temporada, de cada lição do trimestre. Jesus representa paz, né? Reconciliação, salvação, poder, é o nosso modelo. Eu coloquei aqui a palavra que eu destaco aqui é sacrifício. E eu sei que vocês já separaram aqui um texto, né, no momento do hipertexto aqui. E eu queria começar pelo pastor César aqui. Qual é o texto que você escolheu? Qual é a palavra que você queria agregar, amigo, para nossa rede semântica? O texto que eu escolhi é praticamente o texto que eu iniciei. Capítulo 5 do Evangelho de João, verso 39 e o verso 40. Naquele primeiro momento eu fiz menção ao verso 39 apenas, mas gostaria de fazer menção agora ao verso 40. Diz assim o verso 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Verso 40, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A palavra que eu faço relação aqui a Jesus é a vida. Tanto que no primeiro verso fala o seguinte, vocês examinam as Escrituras porque vocês têm um objetivo. Qual é o objetivo? A vida eterna. E Jesus diz, mas vocês não querem vir a mim para receber essa vida eterna. Então, a vida eterna, ela não está na Bíblia. A vida eterna está em Jesus. A Bíblia só leva-nos até Jesus, mas Jesus é a vida. Então a palavra-chave aqui para mim de Jesus é vida. Jesus é vida. E tampouco os sacrifícios, né? Exatamente. A vida não estava naquele sacrifício, né? Mas no que eles representavam. No que eles representavam. Fantástico. E aí, Fernandinha, qual é o teu texto aí? Qual é a tua palavra-chave? Meu texto é 1 João 2,1, em que Jesus fala ali, né, que para que nós não pequemos, mas por acaso algum de nós pecar, nós temos então um intercessor junto ao Pai, que é ele, o justo. Então a minha palavra é intercessor, que afinal, Jesus então faz essa intercessão entre nós e o Pai, e é através dele que nós podemos conseguir o perdão, obter o perdão. Sensacional, muito bom. Intercessão, é isso? Intercessor? Intercessor. Muito bem. Vai lá, e você, Henrique, qual é a sua palavra? A palavra que eu escolhi, ela é perdão. E o texto ao qual eu encontrei essa palavra foi em Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 10.
Mas eu vou me resumir aqui ao versículo 10. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então, eu acredito que Deus nos perdoou a humanidade de todos os pecados, do fato do pecado ter entrado no mundo. E essa foi a palavra que eu mais encontrei que se enquadrou. Perdão, não é isso? Exato. Fantástico, muito bom. Perdão, intercessão, Vida. Incrível, né? Jesus é o nosso único meio e caminho, né? Sacrifício. Sacrifício, né? Falei É, sacrifício. você Mas assim, achei interessante porque acho que é um momento da nossa vida, na parte do IPT, achei legal isso aqui. Ou na vida de cada cristão, que a gente vai ter que fazer essa análise, né? Até que ponto Jesus, que é esse sacrifício incrível, insubstituível, único, essa análise de que a tentação que nós temos de tornar isso comum, sabe? Porque para nós cristãos é comum falar da cruz, né? Falar do sacrifício e tal, etc. Eu fico tentando imaginar também eles, né? Porque era comum, sacrifício de manhã, sacrifício da tarde, quando alguém pecasse, foi voluntário ou não, ia lá, se era pobre, levava uma pombinha, né, e tal. Isso, a possibilidade de se tornar comum é muito grande. E talvez também a gente destacando a importância de Jesus e tudo que ele fez por nós, e que ele representa para nós, para a salvação, e para a nossa vida diária, a gente é tentado também a tornar isso comum. Não entender o valor e a seriedade que foi, o sacrifício que foi para Deus ter dado o seu próprio filho, né? E é um desafio nosso também, a gente não tornar isso comum, entender o custo que foi, o quanto foi caro, né? Colocar esse plano de salvação em ação para poder salvar a cada um de nós, né? E que essa oferta, o que Jesus nos ajude a entender, né? A despertar para a realidade, para o terror que foi o pecado se instalar neste mundo e como foi caro para Deus interromper esse processo e nos dar direito a ter uma vida de perdão, ter um intercessor que a gente pode confiar, né? Saber que existe uma única fonte de vida, não só uma vida transcendental, eterna, mas uma vida cheia de alegria, de prazer, de significado aqui na Terra, nos estudos, no namoro, né? No casamento, na família, nos empreendimentos, de você ter sentido para a vida. Vida de verdade só tem quem vai até Jesus e compreende o que foi esse sacrifício por cada um de nós. Por isso Beleza? é muito importante a gente separar um tempo no nosso dia e refletir sobre esse sacrifício, né? Que afinal, se a gente não parar pra pensar, a gente não vai lembrar, a gente não vai interiorizar isso dentro da gente. E Ellen White menciona isso. Seria bom a gente parar pelo menos 1 hora por dia pra gente meditar os momentos finais da vida de Jesus, né? No seu sofrimento por cada um de nós. Caminhando já pro final aqui, eu queria pedir uma ajuda mais uma vez aqui do nosso especialista, gente. Chegamos aqui já quase no finalzinho, na parte do compartilhe. Pastor César, por que ele é tão único? Muito bem. Em nossa vida. Hein? Por quê? O livro de Levítico, ele traz alguns tipos de sacrifício. E a gente pode ver que todos os tipos de sacrifício apontavam para Cristo Jesus. Como você disse lá no começo, é quase impossível a gente entender, alguém ler, por exemplo, o livro de Levíticos, ler o livro, os evangelhos, e não conseguir ver a ligação, né, a conexão que existe entre Cristo e o sacrifício. Então, por exemplo, aqui diz que Jesus, ele seria sem pecado. E Hebreus fala sobre isso, dizendo que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E diz que o sacrifício, ele tinha que ser sem defeito. Ou seja, aquela ovelhinha lá, não podia ser uma ovelhinha com defeito, assim, vou pegar aqui, tiver aqui mais mirradinha e tal, sabe, com a perninha quebrada, porque não. Aqui tá sobrando. Aqui tá sobrando. Não, era sem defeito. Por quê? Porque representava um sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Cristo Jesus. Também diz aqui que Jesus, ele seria o sacrifício. Jesus mesmo, ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então Jesus é o próprio sacrifício. Primeiro, Jesus foi um sacrifício sem pecado. E agora Jesus é aquele próprio sacrifício. Ele próprio entrega a sua vida. E é interessante também a gente ver que quando acontecia o sacrifício, o sacerdote, ele pegava agora o sangue e ele levava para dentro do santuário aquele sangue e ele espargia, né? Ele colocava algumas gotas assim com os dedos sobre o véu do santuário. E aquilo simbolizava o pecado do pecador arrependido ali, né? O pecado entrando ou sendo levado, carregado para dentro do santuário. Transferido. Né? E a gente pode ver que o próprio João Batista chega dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado nosso, se aceitarmos a Cristo, é transferido para Cristo Jesus.
E um último ponto que chama atenção aqui é dizendo que Jesus, ele era como o sacrifício, quando ele era queimado, a fumaça que subia, ele subia como um aroma, um cheiro agradável a Deus. E aí diz que Jesus, onde quer que ele estava, ele era esse aroma agradável a todas as pessoas que estavam na sua volta. Então, como aqui diz compartilhe, é o seguinte, esta é a mensagem que nós precisamos compartilhar as pessoas que estão na nossa volta, tão perto de nós. Olha, Jesus é o único. Agora não é mais uma ovelhinha. Jesus é o único sacrifício. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Ele carrega os nossos pecados. Jesus foi sem defeito. E que nós, talvez esses 3 primeiros pontos a gente não pode fazer. É só Cristo que faz por nós. Mas eu creio que o último ponto daria para nós fazer. Porque diz assim, Jesus era um aroma agradável por onde quer que ele passava. Que nossa juventude, que a gente, que eu, o pastor César, que o pastor Henrique, não é pastor, não é o pastor Henrique, que a Fernanda, que aonde a gente passar, que a gente possa ser esse aroma agradável às pessoas que estão na nossa volta, sabe? Que as pessoas, Jesus mesmo diz, que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar o Deus o Pai. Que as pessoas possam ver em nós essa pessoa realmente que glorifica a Deus e sentirem vontade também de glorificar a Deus. Já pensou como seria legal? Puxa vida, como eu gostaria de ser como a Fernanda. A Fernanda tem sempre uma palavra amiga para compartilhar, uma pessoa amável, sabe, extraordinária. O Henrique lá, puxa, o cara, quando abre a Bíblia ali, a palavra de Deus com os juventude lá, que maravilha, como eu gostaria, sabe? E isso é ser um aroma agradável, que nossa juventude possa ser esse aroma agradável e compartilhar toda essa boa nova do livro de Levítico, o sacrifício de Cristo, que Cristo fez por nós, para todas as pessoas que estão na nossa volta. Top demais. Imagina você como João Batista, tem experiência com Jesus e olha assim, olha, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem para ele. Ele é maior do que eu. Esse é a grande tarefa que nós temos, né? De exaltar a Jesus e diminuirmos cada vez mais e compartilhar o seu amor, né? Ser o perfume de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Sensacional, César. Demais, demais. Muito bom. E eu queria agora ir para o final aqui, eu queria ouvir as considerações finais aqui, do Henrique, da Fernanda. Chegamos aqui à parte do consenso. Tem alguns textos aqui que destacam muito bem, assim, o que essas ofertas representariam. Eu até achei legal, porque aqui o final diz que Ellen fala assim, olha, a distinção entre os 2 sistemas, né, entre o sistema cerimonial, né, e no caso aqui a lei moral de Deus, ela fala assim, a distinção entre os 2 sistemas é ampla e clara. Aí diz, não, alguns querem dizer que o sistema cerimonial, né, foi abolido na cruz, mas com ele também foi a lei de Deus, os 10 mandamentos, tá? Muitos argumentam sobre isso, né? E aí o que continuou, o que não continuou, o que essas cerimônias representavam, esse sacrifício que era feito, né, foi para sensibilizar o coração de Deus para ele poder amar a gente. E aí, eu queria ouvir vocês aí, qual é o consenso e que vocês chegaram no final dessa lição. Olha, o consenso total que eu encontrei aqui foi o seguinte: Satanás, ele não cansa. Satanás, ele procura as brechas da nossa vida para ele poder entrar. Porque uma vez que ele entra, ele tem a oportunidade de distorcer a visão de Deus. E assim a gente sai do caminho de Deus. E ele está feliz, porque esse é o objetivo dele. Quando na realidade nós temos que ser firmes, fortes. Devemos ter aqui Jesus na terra, o nosso exemplo. E não dar oportunidade para Satanás não nos desviar do caminho da bondade, do caminho do amor. Isso que o pastor falou, achei muito interessante. As pessoas não têm que ver Cristo em nós apenas na nossa fala, na nossa atitude. Tem muita gente que fala, nossa, pelo seu rosto eu percebi que você é um cristão. Olha que coisa linda a gente chegar. Não precisa nem falar, o Espírito Santo fala por nós. Eu achei isso maravilhoso. Então, para mim, o resumo é isso. Devemos ser firmes, fortes, para que o Espírito Santo tome conta da nossa vida e assim a gente possa levar a mensagem de Deus adiante. Ok. A minha conclusão foi que em meio a todo o sangue, aos sacrifícios e tudo isso, na verdade, se resumia a amor. Né? O que eu achei muito legal aqui nos nossos textos, que a Luete fala que o Pai nos ama não por causa da grande propiciação, mas proveu a propiciação porque nos ama. Por mais que pareça sangrento, doloroso, realmente, tudo isso no final, isso tinha um significado muito grande, o significado de que Jesus viria. Tudo isso apontava para Jesus. Então, Jesus veio, né, ele se sacrificou por nós, e então esses sacrifícios que foram feitos não mais tinham validade, não tinham mais sentido serem feitos, afinal o cordeiro que tira o pecado do mundo veio e já havia se sacrificado. Então,
o que eu tiro dessa lição é que é o amor de Deus por nós, por cada um de nós, e o quanto esse sacrifício, ele é grandioso, que nós precisamos refletir sobre ele cada dia da nossa vida. Fantástico demais. Achei, pastor César. Eu percebi aqui que Cristo é a nossa propiciação e Satanás ele tenta perverter tudo que Cristo faz. Até o Henrique já deixou bem claro isso daí para nós. E aí tem um texto que diz assim, ó, usando textos que falam da lei cerimonial, que é o que Levíticos fala, as pessoas tentam usar esse texto para provar que a lei moral, os 10 mandamentos, ele deixou de existir. É isso. Agora, Ellen White diz assim no livro Patriarcas e Profetas: se a lei de Deus nunca tivesse sido transgredida, ou seja, a lei moral, os 10 mandamentos, não teria havido morte, não haveria necessidade de um Salvador, consequentemente não teria havido necessidade de sacrifícios. Quer dizer, é porque a lei moral foi desobedecida que houve a necessidade da criação de uma lei cerimonial. Cerimonial. E aí eu tinha prometido que eu não ia contar uma história, mas eu vou contar uma bem rapidinho. Eu não aguento, me perdoem aí e tal, o pessoal que tá nos assistindo. Crise de abstinência, não contou nenhuma, gente. Não contei nenhuma, mas é o seguinte, eu vou terminar só contando uma história. Eu, quando comecei meu ministério, eu comecei no Colégio Adventista de Santos, eu era capelão lá. Sim. E a gente tinha um carro, e o meu menino, o Jonatas, ele tinha 2 mesinhos na época. A minha esposa precisou ir ao centro, e ela pegou o carro e ela foi. Chegou um momento, ele começou a chorar muito. Então eu tinha um carro estacionado aqui, ela parou do lado do carro que estava estacionado, só para colocar a chupeta e tentar acalmar ele ali. O que aconteceu? Tomou uma multa. O rapaz lá achou que ela estava estacionada em faixa dupla e deu uma multa para ela. A minha esposa não estava trabalhando na época, e aí chegou a multa para pagar. Quando chegou a multa, eu disse: querida, essa multa aqui não é minha. Ela disse: é minha, aconteceu isso. Tá, então, você precisa pagar. Mas ela não estava trabalhando, como que ela ia ter dinheiro para pagar? Ela não podia pagar a multa. Como eu sou um marido bondoso e tal, enfim, eu disse: não, fica tranquila, querida, deixa que eu vou pagar para você. Aí eu fui lá, paguei a multa para ela. Então a multa foi paga, não tinha mais nenhuma multa, nada mais condenava ela. Acabou aquela multa. Agora, se ela pega e vai no centro e faz a mesma coisa, você acha que ela não vai tomar outra multa? Só porque eu paguei a multa para ela, ela não tinha dinheiro para pagar? Ela vai tomar outra multa. Isso mostra para nós o que... Com intenção ou não, né? Com intenção ou não. Isso mostra para nós exatamente o que aconteceu aqui. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos como pagar. E não bolo dinheiro, porque o salário do pecado é a morte. Eu quero pagar a minha multa? Tá bom, então morre. Mas eu não quero morrer. Eu quero viver eternamente. Então o que Jesus faz? Jesus diz: meu filho, tudo bem, é a graça, é de graça. Tá aqui, ó, eu vou pagar a tua multa, a multa tá paga. Mas isso quer dizer que a lei... ela foi abolida por causa imutável, disso. Né? Que agora a lei, então, tá bom, só porque paguei a multa da minha esposa, a partir de hoje não tem mais lei agora de passar em faixa dupla. Pode passar em faixa dupla quando quiser. A lei continua existindo, os 10 mandamentos continuam existindo. Agora, a lei cerimonial antes mostrava que era um cordeirinho que a gente matava e tal. Por quê? Porque era como um cheque pré-datado. É assim, ó, dá um cheque pré-datado. Então, aqui, ó, passa no cartão de crédito. Tá aqui, ó, cartão de crédito. Mas um dia chega, vai compensar a conta. E compensou na conta de Deus. Deus pagou o preço morrendo na cruz do Calvário. Mas a lei está aí. Se a lei nunca tivesse sido transgredida, diz Ellen White, nós não teríamos necessidade de um Salvador. Mas pelo fato da lei ter sido transgredida, nós temos a necessidade. E o nosso Salvador é Cristo Jesus. Sensacional. Muito, muito bom. Fechou com chave de ouro, tá? Então é isso aí, gente. Percebeu que a gente começou bem aí. Terminamos uma temporada agora há pouco, falando das mensagens de Deus por esse tempo. E Deus tem uma mensagem linda, antiga, mas muito atual para cada um de nós no livro de Levítico. Queria pedir a Fernanda que terminasse com uma oração, para que o bate-papo dessa lição desperte no coração de alguém, de algum jovem aí, o desejo de continuar mergulhando na Bíblia, especialmente aqui no livro de Levítico, e encontrar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ora aí. Isso. Vamos lá. Querido Deus, nosso Senhor, muito obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra que nós tivemos agora. Amém. Querido Deus, nós te pedimos agora que os senhores sejam cada um que está ouvindo, que ouviu esse podcast, que eles reflitam sempre no teu sacrifício, o quanto ele é precioso para cada um de nós. Nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos os pecados perdoados e que a partir de hoje nós também tenhamos o conceito dentro do nosso coração de perdoar os outros assim como o Senhor nos perdoou. Então esteja conosco. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fernanda, pela participação aqui, pela presença, tá? Imagina, é um prazer. Muito bom, muito bom. Pastor César, parceirão. Espero que na próxima eu consiga mudar a camiseta. Vamos ver, vamos orar aí, tá? Vamos orar. Tá bom, Deus vai tocar no coração de alguém pra isso aí. Obrigado, brother. Henricão, obrigado, tá? Mais uma vez aí. Eu que agradeço. Pela exposição de estar aqui com a gente, tá?
Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Obrigadão. E agradecemos a você também, que está aí nos acompanhando, está aí assistindo, ouvindo esse podcast em algum lugar, algum dia dessa semana. Queremos desafiar você a continuar, a entender de que todos esses sacrifícios, essas cerimônias estabelecidas por Deus, orientadas por Deus, não era para aplacar ou para sensibilizar o coração de Deus para que ele passasse a te amar. Ao contrário, diz a Bíblia, porque Deus te amou, porque Deus nos amou. Ele deu o seu único filho. Ele ofertou tudo aquilo para deixar claro que ele já nos ama, ele já te ama. E que você encontre em todo esse sistema estabelecido por Deus, de sacrifícios, o amor de Deus por cada um de nós, de um Deus que foi capaz de pagar o preço pelo pecado, do meu pecado, do teu pecado. Porque a gente quebrou a lei, ele pagou por cada um de nós, para que nós tivéssemos prazer e alegria em poder obedecê-lo por amor. Esse é o objetivo desse livro extraordinário. Por isso quero desafiar você a continuar aí, não só compartilhando esse conteúdo nas redes sociais, em nossos canais aqui oficiais, Paulista Leste no YouTube e também no Instagram, ou na sua plataforma que você achar melhor de áudio, para você continuar não só ouvindo, mas compartilhando o conteúdo também desse episódio de hoje. Que Deus abençoe muito você. Nos encontramos aí em breve, tá? Em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá.